Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no módulo 2 do nosso curso e hoje iremos conversar sobre planejamento da tomada de decisão, contabilidade, o que é, o que faz dentro da organização, dentro do empreendimento. Iremos conversar também um pouquinho sobre impostos, taxas e contribuições. Ok? Bom, o planejamento estratégico está relacionado à missão, às metas, os valores e os objetivos das organizações. É muito importante que todo empreendimento, toda organização, ele faça um planejamento, ele imagine como ele gostaria de estar. Como isso? Como isso é possível, Charles? Assim, você está hoje de um jeito e você gostaria de estar em outro. Então, a situação atual e a situação desejada. Tá? Então, o planejamento, ele cria essa possibilidade de você sair do seu estado atual para o estado desejado. Aí você vai traçar caminhos, objetivos, para conseguir chegar lá. A decisão por tomar uma ação específica exige que os resultados sejam observados. Claro que você vai fazer isso de uma forma pensada, de uma forma bem analisada em relação às possibilidades, aos riscos. Então, tudo isso faz parte do planejamento, para então definir quais mudanças na estratégia devem ser adotadas. Pode ser que você tenha a habilidade de tomar decisões rapidamente e sem analisar muitos dados. Eu te convido a refletir sobre isso. É importante tomar decisões baseado no conhecimento, na realidade, nos números, nos dados, nas informações que a gente tem. Existe, claro, diferentes tipos de decisões que podem ser tomadas em algum negócio. Elas podem ser programadas, não programadas, estratégicas, táticas e operacionais. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre cada uma delas. As decisões programadas são aquelas que acontecem todos os dias. São aquelas rotineiras. Para ser tomadas, é preciso ter um método específico que pode ser adotado por qualquer colaborador da organização. Decisões programadas. Eu programo tomar decisões, né? Não é uma coisa intuitiva, impensada. São programadas. Já as não programadas é justamente o oposto das programadas. Elas não seguem um padrão. São situações que surgem como imprevisto, por exemplo. E as decisões estratégicas? São aquelas que impactam os objetivos e a estratégia do negócio em longo prazo. São as decisões, a gente costuma dizer que da diretoria, do pessoal da alta administração, o pessoal, os proprietários, as pessoas de maior responsabilidade. Então, são eles que tomam as decisões gerais, estratégicas da organização, né, do empreendimento. As decisões táticas têm como enfoque as metas de médio prazo. Se a gente pegar as decisões estratégicas, a gente vai ver que são decisões a longo prazo. As táticas são de médio prazo, que são encaminhadas para que os objetivos estratégicos de longo prazo sejam atingidos. E nós temos as operacionais, que são também chamadas de administrativas, e elas têm curto prazo. Então eu tomo decisões de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. E aí, pessoal, o planejamento estratégico ele tem o objetivo de responder a 4 perguntas básicas. Quem somos? Quem somos relacionado à empresa? O que a empresa faz? Quem é a empresa? Onde essa empresa quer chegar? Quais os fatores externos, ou seja, fora, estão sendo avaliados? A gente sabe que existem fatores internos do empreendimento, do negócio, e existem fatores externos. E esses fatores também precisam ser avaliados. Vou citar aqui um exemplo, a concorrência, por exemplo, é um fator externo. Precisa ser avaliado.
E como os objetivos da organização serão atingidos? Então, é importante responder essas 4 perguntas. E aí a gente entra em contabilidade. Qual a importância da contabilidade? O que é contabilidade? Por que hoje os negócios, as empresas, os empreendimentos precisam de contabilidade? Porque é uma ciência e o objetivo dela é estudar as variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio. Então, a contabilidade, e a gente entende aqui patrimônio como um conjunto de bens. Então, tudo aquilo que a empresa tem. O patrimônio da empresa, o patrimônio do empreendimento. Vamos imaginar aqui alguém que planta cheiro verde. E, de repente, tem motores para irrigar, aguar. Esse motor é um equipamento, faz parte do patrimônio do negócio. E a contabilidade tem esse objetivo de estudar o patrimônio, né? Essa relação com todos os bens da empresa. Através dela é fornecido as informações úteis para que as empresas tomem decisões. As principais funções da contabilidade são registrar, organizar, demonstrar, analisar, acompanhar as modificações do patrimônio, em virtude da atividade econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico. Então, registrar todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário. Então, o que o empreendimento compra, de repente o que ele vende, quais são os bens que ele tem, quantos são, se ele vai adquirir ou se ele vai vender. B. Organizar um sistema de controle adequado ao empreendimento, demonstrar com base nos registros realizados, expor periodicamente por meio de demonstrativo a situação econômica, patrimonial e financeira do empreendimento. Então, como é que o empreendimento está em relação ao patrimônio, em relação a finanças? Isso quem cuida é a contabilidade. Analisar os demonstrativos com a finalidade de apuração dos resultados obtidos, acompanhar a execução dos planos econômicos da empresa. Claro, a empresa precisa pensar no futuro, precisa criar estratégias para se manter cada vez mais competitivo, né? Prever os pagamentos a serem realizados, as quantias a serem recebidas de terceiros, se for o caso, e alertar para eventuais problemas. Que eventuais problemas seriam esses? De repente, problemas financeiros. Falta de dinheiro para pagar as contas, por exemplo. Certo? Pessoal, a contabilidade ela possibilita o perfeito conhecimento dos montantes dos ativos, ou seja, dos bens da empresa e, claro, das obrigações, que no mundo da contabilidade a gente chama de passivos. Ativos são os bens e passivos são as obrigações. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de impostos, taxas e contribuições. Você sabe diferenciar impostos, taxas e contribuições? O que é isso? Por que eu preciso falar sobre isso, entender sobre isso? Porque isso faz parte da nossa vida. Nós pagamos impostos. E a gente precisa saber por que nós pagamos, para que nós pagamos e que tipo de imposto eu pago. Então, para entender melhor a contabilidade do seu negócio, é importante que você saiba. De repente, você pode estar pagando mais do que é devido. Pessoal, o Brasil ele é conhecido como um dos países com a carga tributária mais altas do mundo. Então, a gente paga muitos impostos, né? E é importante dizer aqui que existem 3 esferas do governo que nós pagamos impostos. O governo municipal, o estadual e o federal. E aí, no caso de uma empresa, o empreendedor ele deve ter noções gerais sobre os tributos, sobre os impostos, para saber como está a contabilidade do negócio. Isso é importantíssimo. E o que são contribuições, o que são tributos e quais tipos existem? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns, para que a gente possa se familiarizar. E depois, claro, é importante buscar mais conhecimento sobre o assunto. Então, em linhas gerais,
os tributos são pagamentos obrigatórios. Se é obrigatório, está na lei, você não pode, nem eu, nós não podemos deixar de fazer. Com base em um fato gerador, que no caso dos impostos, taxas e contribuições de melhorias. Então, são leis que o governo estipulou, depende de qual esfera, e que nós precisamos cumprir com essa obrigação. Esse fato é justamente alguma situação a partir da qual o contribuinte passa a ter que pagar o tributo. A nossa Constituição Federal, lá de 1988, estabelece 5 tipos, modalidades, espécies tributárias. São os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Características dos impostos. Via de regra, ele incide sobre o patrimônio, a renda e o consumo. Então, existem muitos impostos que você, por exemplo, uma indústria, uma fábrica, quando ela fabrica um produto, ela paga um determinado tipo de imposto. Certo? Então, isso está em lei, é uma coisa que precisa ser, de fato, concretizada. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é um imposto federal e todo produto que é fabricado no Brasil, existe esse imposto a ser pago. E tem também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Tem os impostos estaduais, como ICMS, IPVA, é bem conhecido nosso. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Então, eu compro uma mercadoria lá em São Paulo e aí eu vou pagar a diferença do ICMS, esse imposto para a mercadoria chegar até aqui, certo? E tem os impostos municipais, que é o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, eu trouxe aí exemplo das 3 esferas relacionadas a impostos. Gente, taxa, diferentemente dos impostos, as taxas são vinculadas a uma contraprestação do Estado, como serviços públicos, por exemplo, recolhimento de lixo, emissão de documento. Você vai no Detran, você paga uma taxa. É uma prestação de serviço. Coleta de lixo da sua cidade, você paga um valor ali, você paga uma taxa. Imposto é o que a gente já aprendeu e agora taxa, então existe essa diferença. Vale lembrar que o serviço público sobre o qual incide essa taxa pode ser de uso efetivo ou potencial, está à disposição por parte do contribuinte. As taxas podem ser criadas também pelas 3 esferas do governo, tanto a estadual, como a municipal, como a federal. E o que são contribuições de melhoria? É um tributo que apresenta características que pode ser cobrada uma única vez sobre uma área delimitada, afetada por uma obra pública. Então, de repente, existe uma obra em um determinado lugar e essa obra vai impactar aquela região. Então, as pessoas ou as empresas, as famílias daquela região vão pagar aí esse tributo, que é uma contribuição de melhoria por conta dessa obra. Uma obra pública que vai valorizar, no caso, a região. O limite geral da contribuição de melhoria corresponde ao custo total da obra. E você vai pagar só uma única vez. Tá? E o que são empréstimos compulsórios? É também uma modalidade tributária prevista na Constituição Federal. Ela só pode ser criada pela União. Então, só o governo federal pode criar um empréstimo compulsório. Então, quando acontece alguma despesa extraordinária, aí o governo ele pode solicitar um empréstimo para esse fim. Vamos imaginar aqui uma guerra, é um evento extraordinário. Então, ele pode solicitar esse empréstimo compulsório para arcar com as despesas, por exemplo, da guerra. Ou investimento público de urgência.
Então, são situações que o governo federal decide, certo? Ao contrário dos impostos, em que a arrecadação não é destinada para um fim específico, os recursos provenientes dos empréstimos compulsórios, sim. Então, o governo só pode criar um empréstimo compulsório se ele informar para que vai utilizar aquele dinheiro. É um objetivo específico. Ok? Em relação à atividade, nós temos duas. A atividade número 10 e a atividade número 11. Bom, na apostila, página 32, você vai colocar lá na atividade número 10 o seguinte. Para você, qual a importância da influência do planejamento estratégico no processo decisório? Marque de que forma isso impacta os seus resultados. Então você vai conversar sobre a importância do planejamento. É importante planejar? Por quê? Quais são os ganhos que eu tenho planejando? Pensando antes de tomar decisões. E a 11ª questão, você vai responder o seguinte. Como você pode perceber, uma empresa está passível de pagamentos de diferentes tipos de tributos. Cite alguns tributos que você conhece. Então você vai colocar lá os tributos. Sugiro que você assista novamente a aula, que lá eu citei vários que podem ajudar você a responder essa questão. E aí você responde na página 36 da apostila. Ok? Então acompanha direitinho a apostila, né? Assistindo o vídeo e lendo o material. Show! Tô sabendo. E é isso. Obrigado e até a próxima.